Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para esse papo aromático especial nesse mês especial de 2 anos. E hoje nós Ai, estamos que com a susto, não! Michele e com a Larissa, duas mães. Não são só mães, né, Nath? São mães de três, mães de quatro com muitas experiências aromáticas para estar comentando com a gente, para estar compartilhando com a gente. Então, sejam bem-vindas, meninas. A gente vai fazer um bate-papo e vamos começar pela Larissa. Larissa, se apresenta para o pessoal, conta já uma das experiências assim mais marcantes, depois a gente vai para a Michelle. Certo. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, sou mãe de três e eu ingressei no mundo aromático por conta dos meus filhos. Experiência em relação ao deles, eu tive muita dificuldade com os filhos. A questão do eu resolvi ter o doutor Marco tá. Gosto, tem mais e hoje sou tutora. Acho que tá cortando para vocês também, para mim cortou um pouquinho. É. É a Portanto, Maria ou a Ana que está disputando com você aí, Larissa? ela tá Tá meio cortando. doente. É, Vou tentar mudar tá. Enquanto de isso, lá para cá. enquanto isso, a gente vai para Michele. Michele, se Agora eu apresenta um vou. pouco para gente. A Michele é mãe de quatro. Eu não sei como eu dou conta de dois. Então, vamos lá, pode? Então, olá, todo mundo, gente. Meu nome é Michele, sou mãe de quatro pequenininhos, o Tomás, a Tereza, o Bernardo e o Joaquim. O Tomás tem quatro, aí é quatro, três, um e meio e agora 8 meses. Então, são bem pequenininhos, assim, é uma escadinha aqui em casa. E assim, o meu momento no mundo, né, dos óleos essenciais começou também por conta da sofrência, dessas tosse que não passa nunca, meu Deus do céu. E aí eu já estava num momento assim de desespero total, porque os meus meninos estavam tomando remédio demais. E aí eu falei, não, eu preciso procurar alternativas mais naturais para os meus filhos, porque isso não está legal. E aí resolvi né, adquirir o meu primeiro kit farmacinha, que foi assim, a salvação da minha vida. E aí eu achei, inclusive, que o que foi mais engraçado nessa minha experiência foi que eu fui por conta dos meus filhos, mas eu estava grávida nessa época, e aí, numa situação que também eu não podia ficar tomando muito remédio, e aí eu fiquei com eu arrumei uma sinusite horrível, que eu fiquei, tipo, foi umas 3 semanas muito ruins, assim. Fui ao médico, o médico virou para mim e falou: olha, sem chance de te dar antibiótico, nada disso, porque não vai ser bom para você, porque você está grávida e tal. Então, a sua única alternativa vai ser os paliativos. Aí eu falei, ok. Aí chegou meu kit em casa, eu falei assim, nossa, então vamos testar isso aqui. E aí eu usei os óleos essenciais para me ajudar nessa questão da sinusite e, nossa, depois de uma semana eu usando, eu tinha voltado a respirar, eu voltei a ter uma vida normal, porque, nossa, até meu marido já não estava aguentando mais aqui, com eu fazendo aquele tanto de barulhos esquisitos que eu não conseguia respirar direito. E aí foi aí que eu comecei a perceber que realmente os óleos essenciais é, poderia fazer diferença na minha vida. E aí, com isso, eu comecei a utilizar com os meus filhos, comecei a entrar assim, no meu dia a dia e estou aqui até hoje. Só alegrias aqui em casa com os óleos essenciais.
Michele, e como foi que você descobriu? Como que foi que você chegou a descobrir os óleos essenciais? Eu sei, mas Então, conta pro pessoal. eu estava nessa situação com os meninos na sofrência, e aí tinha uma pessoa que eu seguia no Instagram, que ela até assim, irmã do rapaz que cantou no meu casamento, né? Quem aqui me conhece sabe que é a Iracema Sanches, e aí ela estava lá, ela fez uma live falando sobre o melaleuca. E aí, assim, ela falou assim que ela começou a utilizar os óleos porque ela também estava nessa mesma situação, de, querendo não colocar tanto remédio, né, com os meninos. E aí, e que a melaleuca foi assim, ela não fica sem melaleuca em casa. Então, aí eu procurei ela, né? E ela falou comigo: olha, Michele, eu não vendo óleo essencial, eu não mexo com isso, mas melaleuca me ajudou demais a conta. Tanto é que ela tem um depoimento assim, que ela falou que melhorou uma dor de ouvido do filho dela usando melaleuca. E aí eu falei, ué, vamos tentar, né? E aí que eu fui atrás, que ela virou para mim e falou que seria interessante eu ter um acompanhamento de alguém, de uma consultora ou de um aromaterapeuta para me ajudar e tal. Então eu falei assim, então vamos procurar alguém. E aí, como sempre, é assim, tudo aqui que eu estou hoje, né? Hoje eu moro no Paraná, mas tudo na minha vida se remete a Minas, a Belo Horizonte. Lá fui eu procurar a ajuda da Fernanda do Santo Blend em Belo Horizonte. E aí foi aí que eu comecei a, né, a ficar assim, não, vamos me falar mais sobre isso aqui, Fernanda. Fernanda, inclusive, ela adora falar que eu enrolei ela para chuchu até eu fechar, porque eu ficava assim, eu vou, eu não vou, eu vou, não vou, mas fui. Porque quando a gente está começando, a gente não sabe diferenciar o valor e o preço, né? A gente olha o preço e aí a gente não sabe que o valor de cada gota, tanto o valor físico quanto a potência de cada gota. Então, eu acho que todo mundo passou por isso. Olhar primeiro o preço antes de saber o valor, porque o valor a gente sabe mesmo quando a gente começa a usar e começa a ver a melhora. Enquanto isso a gente não usa, a gente só vê o preço, não é? E Sim, você, verdade. Larissa? Tá, ó, acho que eu acabei deixando você muda. Conseguiu? Agora Tudo foi. certo, Agora foi. foi? Eu estava contando a minha experiência, né, com lavanda, e eu conheci os óleos. Foi o seguinte, eu já segui a Fê, por meio do... Eu sigo muito pessoal da Canção Nova, o Adriano, a Deia, o Tiba, e eu conheci por meio deles. A Fê, comecei a seguir, sempre vi, eu sou farmacêutica, tinha um pequeno conhecimento de óleos. Aí, uma minha vizinha aqui colocou no status do WhatsApp. Eu, nossa, gente, que interessante, é os óleos que a Fê vende, vou procurar saber. Aí foi assim, de vez. Aí eu fui adquirir de primeira, adquiri o kit de iniciação, virei cliente, depois na outra semana eu já virei consultora e, né, engatei nesse mundo. Comecei por conta dos meus filhos, mas foi excelente para mim também, né? Que logo também eu engravidei de novo e foi assim, é, converti o meu marido, porque a gente sabe que os homens, né, são muito difíceis. Ele, igual a Jaque falou, ele via a questão monetária e falou: Meu amor, você não vai comprar isso, é muito caro, compra um remedinho mesmo. Eu falei: Não, botei fé. E hoje em dia ele não vive sem. Meu melaleuca acabou essa semana. Ele falou: Nossa, mas a gente não vive sem melaleuca, o que nós vamos fazer? Eu falei: Não, calma, que eu já pedi, tá chegando o melaleuca. Então, assim, a gente só vê benefícios para a família. Meninas, Michele, Larissa, a gente sabe que quando a gente recebe, né, a nossa farmacinha, quando ela chega, a gente começa a usar, sempre tem aquela experiência com algum óleo que, né, fica marcado, né, na nossa vida. Qual que foi a experiência para vocês, assim, que marcou aquele óleo que é assim?
que ficou aquele óleo do coração mesmo, que impactou? Vou responder. Para mim foi o peppermint. De cara, né? Eu tenho muita questão respiratória, né? E eu já tinha os dois, então eram muito cansaço acumulado também. Os dois são muito próximos, meus dois primeiros. Aí o peppermint me pegou em todos os pontos, na questão respiratória e naquele ânimo, naquela força que a gente precisa para seguir em frente. No meu E você? caso, no meu caso foi o brief, e que assim, justamente com essa minha situação de sinusite, foi assim, foi maravilhoso. O Zengeste, gente, aquilo ali era maravilhoso. Eu passava ele assim, aqui assim, né, no seio da face, e eu voltava a respirar, foi assim, a coisa mais linda do mundo. E agora eu falo que hoje para mim tem sido tangerina. O tangerina para mim tem sido assim o meu xodozinho. Eu sou apaixonada por ele. E eu recomendo todo mundo a usar, viu, gente? Usa o tangerina que é lindo. É ótimo. Tangerina é Gente, uma delícia, né? é. E para mãe que não tem tempo para nada, a irritação a mil. E além de tudo, o tangerina é ótimo porque ele vai ajudar a gente com o intestino, que às vezes a gente não tem tempo nem para parar para pensar que a gente tem que ter o nosso fisiológico funcionando. Então ele é também. É um dos meus queridos hoje também. Inclusive, o meu tá acabando. Eu tô assim, ai, Jesus, eu tenho que até arrumar um novo. Porque Eu sempre fico com uma tangerina extra aqui, porque aqui em casa não pode acabar. Eu também sou doida com a tangerina. Meninas, e a gente está aqui, né, conhecendo um pouquinho mais de vocês, da vida, da rotina. E como a Jaque falou no início, né, vocês duas têm uma rotina muito agitada, né, com muitos afazeres, com as crianças. E a gente vê que às vezes é difícil a gente conseguir, né, inserir os olhos na nossa rotina. Como é que vocês fazem assim? Começou o dia, como é que vocês já começam a usar? Qual óleo vocês preferem usar? Tem algum lugar que vocês deixam, né, que fica mais fácil de visualizar? Como é que funciona aí na casa de vocês? Quer começar, Michele? não eu começo. Gente, o negócio é o seguinte: eu sou a enrolada, entendeu? É assim, essa é a minha realidade. Eu sou muito enrolada com as coisas. Então, o que salva é eu colocar aquilo ali, assim. Eu tenho que seguir meu ritmozinho ali e fazer. E aí, como eu falei, o tangerina é a minha alegria, então eu todo dia de manhã eu tomo meu café e já deixo assim do lado, na prateleirinha ali do lado, onde fica as coisas do café da manhã, já deixo o meu copinho ali, já junto com a tangerina, e aí eu também uso a copaíba, então eu coloco a copaíba ali, aí eu uso 2 gotinhas de copaíba de manhã, com sublingual e 2 gotinhas na água do tangerina logo depois que eu tomo café. E aí que eu vou fazer assim, depois do café, eu faço isso logo, para eu não ter risco de eu perder, porque assim, se eu tirar, se eu colocar em qualquer outro lugar, acabou. Aí minha rotina vai toda embora, e aí eu já faço toda a bagunça. Então, assim, eu preciso realmente deixar as coisas assim certinhas ali no caminho, para não ter risco de eu esquecer. Eu, no caso, de manhã, eu gosto muito de usar, se a noite foi ruim, eu gosto muito do peppermint. Já dá aquele gás. E eu associo sempre com o cítrico. Ou lemon, gosto do Will George também, e do tangerine. E de manhã também eu gosto muito de passar o jasmim ou o Espertouch. Eu revezo entre os dois para as questões femininas. Eu comecei a adotar isso mais ou menos um mês, quando teve o bogo. Bogo não, aquele combo da Páscoa, né? Eu adquiri o jasmim. Então, eu tô amando e eu tô revezando ele. Tem me ajudado demais nas questões hormonais, equilíbrio em relação a TPM, cólicas. Muito bom, tô amando. Aí de manhã é sempre essa rotina. E eu deixo ele na sala, porque eu sou totalmente esquecida também. A gente engata com as crianças, quando vê já era. Aí quando eles estão perto, eles também acabam usando. E essa é a cedinha é assim. Aí no meio do dia, eu gosto muito de usar o sheer. Sou apaixonada no sheer, conheci o sheer no meu puerpério. Eu tive um puerpério meio difícil
E eu falo que ele me tirou daquela escuridão, né? Parece que a gente vive naquela neblina do puerpério. Ele me ajudou a ter um puerpério mais leve. E então, vocês verem tanto que eu gosto do cítrico, né? Todos agora teve um cítrico no meio. E à noite, normalmente, eu gosto do Serenity e do Cedarwood. Sabe que eu comecei a usar o Tyr no puerpério porque eu vi a sua indicação, que você teve bebê primeiro do que eu. E aí, a partir do terceiro, quarto dia, quando foi mesmo que a gente começa aquela oscilação hormonal, aquela doideira que vai passando na nossa cabeça, então foi um dos que eu usei realmente por indicação sua. E é mesmo, é aquele up, né? E agora, gente, falando um pouquinho dos pequenos, porque experiências a gente tem assim para contar, principalmente começando nessa época, né? Mas o que que vocês gostam para a imunidade? Principalmente para a imunidade, porque começando agora, mudança de temperatura, eu acho que já não tem mais um que já não está espirrando, que já não está tossindo, que a gente já percebe. Eu percebi agora, a Helena foi ficar doente a primeira vez, ela tinha 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. O Inácio começou a ficar doente com 1 mês e meio, e agora com 8 está crítico. De ontem para hoje, assim, crítico. Então, qual a estratégia que vocês, as crianças de várias idades, usam para a imunidade? Quer começar, Larissa? Sim. Com a minha bebezinha, ela tem uma questão respiratória um pouco complicada, sabe? Ela já teve bronquiolite 3 vezes. Ela é um bebê enxador, que os pediatras chamam. Ela tá com suspeita de asma. Então, o que que eu fiz? Eu já deixei um blendzinho preparado para ela. Eu coloco o On-Guard, pouquinho, né? Porque o On-Guard é forte. O Brief e o Lemon. Que o Lemon, ele é um ótimo expectorante. E, gente, nossa, é top demais. Eu sempre passo no peitinho e nas costas. E quando ela começa com crise, normalmente eu faço isso antes de dormir. Quando ela começa com a crise dela, aí eu intensifico, uso de 3 a 5 vezes ao dia. Das 3 vezes que ela teve bronquiolite, ela precisou de antibiótico só uma vez. Eu acredito que seja por conta dos olhos, né? Que eu acabei na última vez dando bobeira, sabe? Falando, ai, daqui a pouco eu passo, daqui a pouco eu passo. Adiei e caí no antibiótico, infelizmente. Mas com ela eu deixo esse preparado. E às vezes eu dou banho de melaleuca também. Eu gosto muito daquele banho aromático. Agora, com os maiores, eu gosto muito do óleo do bom samaritano, né? Que tem um on-guard, tem um lemon, tem um eucalipto. Me ajuda aí, gente. É um guard, lemon, eucalipto. E eu não lembro, são 5 óleos, que Eu são muito faço, bons. eu faço ele com o On Guard e o Lemon. Mas se você for fazer os óleos individuais, é canela, cravo, eucalipto, alecrim e lemon. São os 5, Ah, é. né? Ah, é. E o On Eu Guard, sempre. o On Guard, ele tem, ao invés de ter o Lemon, ele tem o Wild Orange. Então, por isso que eu coloco o Lemon. Eu prefiro colocar o On Guard e o Lemon para fazer o azeite do bom samaritano também. E eles já acostumaram, eles já assim, todos os dias eles passam. Aí na Maria, que é a menorzinha, eu não gosto de passar ele porque ele tem um cheiro muito forte, né? Tem até os olhos cáusticos. E em mim eu também, em mim e meu marido, nós adotamos o bom samaritano todos os dias. A imunidade. E você, Michele? Meu mudo não querendo sair do mudo, ó. Então, aqui eu também tenho essa questão. Eu tenho um pequenininho e os maiores. Então, pro Joaquim, eu tenho usado um blendzinho de melaleuca, lemon e brief. E aí eu deixo aqui pronta também para passar nele. E o Bernardo, eu acabo também usando um pouco dele, mas assim, quando a situação tá muito tensa, e aí assim, aconteceu comigo agora esses dias para trás, foi assim, a galera toda, é assim, começa com um, aí passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. E aí e aí eles estavam assim, bastante congestionados. Aí no Bernardo eu acabei usando um pouquinho do Flum nele, no Flum com 2 gotinhas. E os meninos, assim, também têm usado o Flum. Agora, esse ano eu comecei a usar o Flum. Ano passado, eu usava muito o xarope aromático com copaíba e limão.
com os meninos. Tanto é que, assim, eles já até acostumaram. Eles chegam para mim e falam assim, e o melzinho, mamãe? E o melzinho? Eu quero o melzinho, porque aí já sabe, o Tomás, que ele é o maior, inclusive já fala, é o melzinho com copaíba e limão, né, mamãe? Já fala desse jeito, é muito bonitinho. Agora, nesse ano, eu comecei a usar com eles o Flum e eu fiquei impressionada. Foi esses dias, a Tereza estava com uma crise de tosse e assim, à noite, ela deitou, estava bem. Eu passei, aí depois ela começou uma crise de tosse e começou tossindo, tossindo, tossindo e não estava conseguindo dormir. Aí eu fui, falei assim, peraí, vou ver o que eu faço aqui. Peguei o Flum e passei na garganta dela. Foi questão assim de 5 minutos. 5 minutos ela parou de tossir, relaxou e dormiu. Eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa, que beleza, porque assim, até então, a minha rotina, o meu procedimento era pegar uma bombinha e usar uma bombinha de Aerolim, Glenil com os meninos. E aí agora eu tenho evitado fazer isso. E aí eu usei o Flum neles, né? E assim, foi maravilhoso. O Tomás, eu tenho um problema com ele, que ele tem uma tosse que eu acho que é uma tosse alérgica. Ele é é uma criança que tem assim um pouco mais de resistência assim aos tratamentos em que eu adotei, tanto de óleos essenciais quanto os sintéticos mesmo. E aí, assim, ele eu acabo tendo mais dificuldade, mas a Tereza é impressionante. Quando ela começa a ficar um pouquinho mais gripadinha, assim, é usar que fica rapidinho, ela melhora, aqui não fica aquela coisa assim, sabe? Incomodando tanto ela, sabe? É impressionante. Aí o Flum, para mim, eu acho que tem salvado ultimamente, viu? Mas eu testei também o cardamomo com melissa, com o Tomás, e vi que assim, foi muito bom também. Achei muito, assim, diminuiu bastante aquela questão da tosse, que ele estava assim, com uma crise. Então, assim, e eu tô assim, inclusive minha caixinha desse mês vai vir com um monte de óleos para questões respiratórias, para eu ir testando com as crianças aqui. Deixa eu só responder para a Aline. Aline, o Flum é um blend que a gente faz é a sigla frankincense, lemon, on guard, orégano e melaleuca. Então, para as crianças, eu indico normalmente a partir de 1 ano, 2 gotinhas de cada, mais ou menos, para você estar usando em momentos críticos, onde a imunidade está precisando de uma ajuda. Tá? Então, são essas. Lembra das iniciais? Esse é o Flum. Vira e mexe, você vai ouvir uma mãe falando dele, porque ele, inclusive, ajuda também na febre. Nós temos relatos no grupo de mães que usam, ao invés de usar o peppermint ou lavanda, usam o Flum e também tem um retorno muito bom. Eu também uso com a minha maior o Flum, principalmente a hora que eu vejo que a coisa está começando a pegar, né? Meninas, vocês falaram muito da questão respiratória. A Larissa tem um blend, a Michelle falou também dos olhos. Então, Larissa, repete, por favor, do blend que você usa com a Maria. Eu ponho o Brief, o On Guard e o Lemon. O Lemon eu tenho uma experiência incrível. A princípio eu comecei só com o Lemon, sabe? E ele já parecia que ele puxava, sabe? Aquela secreção, era impressionante. Aí eu resolvi dar uma melhorada para poder eu fazer o uso constante, né? Porque aí trata a questão da imunidade também. E, Michelle, quais foram os óleos que você trouxe para sua caixinha da questão respiratória? E a Larissa também, se tiver outros que quer falar também que usa para a questão respiratória, porque eu acho que para mãe é o que mais pega de tudo, de tudo, de tudo. Às vezes a gente tem uma virose, às vezes a gente tem uma febre para cuidar em casa. Mas a questão respiratória, para mim, é unânime. Sim, Brief, Melaleuca e Lemon, né? Pro pequenininho, pro Joaquim e pro Bernardo. E aí pros maiores, né? O Flum, que você já falou,
E o cardamomo foi muito bom também. Cardamomo com melissa foi bem legal aqui em casa. Eu gosto também de usar o eucalipto. Que bonitinho. Oi. O eucalipto, também acho, nossa, eu acho aquele cheiro maravilhoso. Nossa, aquele aroma dele é lindo demais da conta. E aí eu gosto de pingar assim no banho, sabe? Agora para os meninos. E aí, assim, é bom para dar banho para os meninos e eu também aproveito bastante. Enquanto eu tô dando banho neles, fico ali sentindo aquele cheirinho que eu acho, assim, delicioso. E, e eu uso o Stronger também, né? O Kit Kids, só para os maiores. E aí eu passo também, que aí ele já vem pronto, né? Na sola dos pés dos meninos à noite, ou às vezes nas costas também. E às vezes quando não vai dormir de meia, aí, nossa, eu já fiz inclusive a situação, né? Olha a minha situação. Fui passar o óleo, aí minhas crianças assim mexem para chuchu, aí no outro dia tava com o lençol todo sujo de óleo, sabe? Todo sujo. Aí eu falei, não, não tá dando certo. E aí eu comecei a passar nas costas, ou então atrás do joelho dos meninos quando eles não estão dormindo de meia. Você comentou do eucalipto, eu lembrei também. Quando eu estava grávida da minha última bebê, eu tive Covid. E o eucalipto me salvou, minha respiração trancou muito, gente, muito. E assim, não tinha muito o que fazer, né? Covid, eu tinha que dormir sentada, de 7 meses, né? Já atrapalha um pouco a questão respiratória. Eu dormia sentada. E mesmo sentada, eu não conseguia respirar. Então, eu pegava o eucalipto, cheirava, e era o que, nossa, era o que eu conseguia dormir ali o resto da noite. Sentada ainda, mas pelo menos eu dormia. Muito bom. E eu gosto também de usar lavanda, tá? No difusor, assim, à noite, o lavanda, ele tem uma questão antialérgica muito boa. Aqui em casa todos são alérgicos. Aqui também tem um pouco de mofo. Aí eu acho que o lavanda, junto com os demais, ajuda a cortar um pouco, né? A diminuir essas questões respiratórias. Marisa, você falou que você usa no difusor. Eu sou assim, tenho todas as ites também, tem várias questões respiratórias, então já fiquei logo querendo saber como é que vocês usam os óleos. Vocês gostam de usar mais um difusor? Vocês fazem blend, já deixam pronto? Como é que vocês usam aí? A Larissa falou do uso do difusor e a Michele falou já de uma misturinha que eu fiquei doida já para usar também, que é o cardamomo com a melissa. Isso. E Conta assim, pra gente como é que eu normalmente faço ele diluído e passo nos meninos, mas já tive indicação de também colocar no difusor, sabe? Eu ainda não testei isso. No difusor eu tenho colocado ultimamente, assim, tô colocando uma gotinha de On Guard, por causa dessa situação toda que virou o tempo inteiro. Umas gotinhas de Brief, e aí, assim, coloco também mais umas 2 gotinhas de limão. Aí eu coloco e deixo no ambiente aqui com as crianças, quando as crianças estão aqui brincando aqui na sala. Eu fico ali o tempo inteiro para ajudar, porque, né, como eu falei, gente, aqui é assim, um pega, vai todo mundo. Então, é só na luta, viu? E você, Larissa, como é que você prefere usar? Você deixa pronto, você usa no difusor? Acho que seu microfone está fechado. Ainda não. Aí, quase já. Aí agora. Eu tô com celular novo, não tô conseguindo mexer nele, perdão. Normalmente, assim, o difusor é toda noite. As crianças já sabem. Mamãe, liga o difusor, cadê o olhinho? E às vezes eu deixo até eles escolherem, sabe? Então, sempre à noite. Os blendzinhos eu gosto de usar de dia. E quando eu vejo que começa aquela questão, né? Um começa, igual a Michelle falou, o outro já começa também, né? Passa por osmose, assim. Aí eu já coloco o difusor na sala, coloco ali onde que eles estão brincando. Que aí já vai tratando também, né, durante o dia.
eu gostei também, que eu até lembrei agora, que eu esqueci de comentar. Eu tinha um pouco de preconceito com aquele uso daqueles inaladores pessoais. Não sei se todos já conhecem, tá? Eu vi a Jaque usando, aí que eu assim, não, se a Jaque tá usando, esse trem deve ser bom. Aí eu resolvi comprar. Gente, aquilo lá é sucesso demais, é muito bom. A minha menininha tava ruim, eu pus o brief lá dentro e eu acabei usando junto com ela. Você inala ali naquele inalador, é na hora. Assim, é melhor que Sorine, gente. Sorine ainda faz mal, né? Você inala ali, desentope na hora mesmo. Então tem a questão também desse inalador pessoal, que agora, há pouco tempo, tirei meu preconceito e resolvi experimentar. E quem ainda não conhece, gente, experimenta. É muito bom. É tirar com a mão mesmo, não que está precisando do alívio. E para questões emocionais também. Eu já cheguei a fazer um com tangerine e com serente, que eu precisava ficar um pouquinho mais zen. Foi sucesso também. Larissa, aproveitando que você falou das questões emocionais, vocês com o dia a dia tão atarefado, né? Vocês utilizam os olhos para questões emocionais? Vocês têm experiência? Ah, não, eu usei hoje e senti melhor. No dia que eu não usei, eu achei que, né, não foi tão bom. Como é que funciona aí na casa? Sim, nossa, se eu não usar, gente, sério, eu descontrolo. Eu sinto muita falta. Eu nunca cheguei a usar medicamento, graças a Deus eu nunca precisei. Mas se eu ficar sem óleo, né, por conta da correria, é criança, né, a gente sabe, criança chora, criança briga, os meus têm, eu nem falei, né, é 5 anos, 3 anos e 11 meses. Então também é muito perto, são muito dependentes ainda, então a gente fica com a cabeça meio, né, atarefada. Tenho o meu trabalho, trabalho do meu esposo. Então, se eu não pegar o meu balance e algum cítrico, eu piro o cabeção, gente. Então, tem que. Pera aí, gente, deixa eu dar meu equilíbrio do dia e pronto. E o que eu estou usando agora também, que eu comentei, né, são para as questões hormonais, que eu sinto também que, né, que eu ainda amamento, né, minha neném ainda tem 11 meses. A questão hormonal ainda influencia muito na questão emocional, no humor, né? Então eu senti que depois que eu comecei a usar, eu tô mais equilibrada ainda, sabe? As crianças, a gente ficando mais tranquila, as crianças também ficam, né? Então eu vejo assim um reflexo neles também, nesse benefício. E você tem alguma dica aí, Michele, para passar para nós também? Conta aí, porque eu também preciso de mais um pouquinho. É sempre bom acalmar, né? Gente, eu acho que assim, é unânime, né? O balance é o óleo da mãe, não tem jeito. Uhum. O balance, assim, tem me ajudado bastante. Eu tenho usado, inclusive, muito aqui no difusor, aqui meu, enquanto eu estou trabalhando, o Tangerine, o Citrus Bliss, sempre um voltado, inclusive, para, né, para laranja e o balance junto. E assim, eu até, inclusive, eu falei isso com a Jaque esses dias para trás, assim, eu estava num momento de estresse muito grande e que sabe aquela situação em que o olho começa até a dar aquelas puçadinhas, assim? Eu tava desse jeito, eu tava assim, nossa, um estresse total. E aí, o que realmente acabou me acalmando foi eu colocar isso durante todo o meu dia, no difusor de manhã e à tarde, colocava o balance com um, um cítrico de laranja, então assim, sempre pro laranja, e isso assim me ajudou bastante. Finalmente, agora eu já não tô mais com esse pula-pula assim do olho que eu tava assim, um estresse total aqui nos. É uma novela, inclusive, né? O esquema do meu trabalho que estava tenso, e aí as crianças aqui todas agitadas. Assim, eu mudei, né, no início do ano, e aí, assim, toda essa questão de rotina aqui em casa, aquela bagunça total. Então, assim, o balance, o tangerina ou o citrus bliss, isso foi, assim, maravilhoso para mim, viu? E fiquei muito impressionada com o Serenity. Sinceramente, fiquei muito impressionada com o Serenity, porque eu já usava, assim, né, aqui em casa o lavanda e tal, mas quando eu comprei o Serenity e chegou o Serenity aqui em casa, eu fiquei impressionada. E, assim, eu coloquei aqui para os meninos no difusor.
crianças dormindo assim a noite toda, foi assim ótimo. Aquela calmaria que nos dias em que eu coloco aqui em casa o Serenity é impressionante, viu? As crianças aqui dormem feliz da vida. E aí eu falei assim, nossa, não, é muita coincidência aqui isso acontecendo aqui em casa. E eu achei isso bem legal. Você comentando aí do Serenity, era meu sonho ter esse óleo. Nossa, eu era a louca. E eu ainda não tinha conseguido. Aí teve o povo também, né? Adquirir, e é desse jeito. É colocar, é capote certo. Das crianças e nosso, né? Porque a gente sente por tabela. Então, o Serenity, nossa, gente, eu indico para toda mãe. Inclusive, dei de presente essa semana para uma mãe que ela tá passando por uns perrengues aí com o primeiro filho, né? O primeiro filho é sempre mais difícil. Aí ela já até relatou dele na segunda-feira. Hoje ela já mandou mensagem para mim que já viu melhor, então realmente o Serenity é muito bom. E um outro que eu lembrei também, que eu gosto muito de usar nas questões emocionais, é o Forgive. O Forgive é aquele óleo do perdão, né? Porque assim, a gente é humano, né? Muitas vezes a gente fica ali nervoso com o filho, com o próprio marido, às vezes, né? Então, aquele dia que a gente tá mais assim, mordendo, né? Para não brigar, eu vou, pego meu Forgive lá, vamos com calma, vamos perdoar e vamos viver em paz. Ele também tem sido um ótimo auxílio. Ele é do kit das emoções, né? Gente, na verdade, a gente só muda de endereço. Basicamente é isso, tá? Então eu vou dar meu pitaco também, porque eu senti uma diferença grande nessa última semana que eu voltei para o trabalho e eu deixei no difusor do meu lado no trabalho o Adaptive. Eu sou apaixonada pelo Adaptive. Então ele tem bastante essa questão cítrica que vocês falam tanto, e ele foi desenvolvido para as mães, a princípio para as mães. Então, quando você começa a ler a descrição dele, então só falta assim, é, para a mãe surtada. Então, antes da gente ficar surtada, a gente usa o Adaptive. Então, eu tenho ele em gotas para usar no difusor, eu tenho ele em roll-on que eu levo junto na bolsa, porque apesar dele ter cítrico, eu coloco ele onde o cabelo esconde e uso como um perfume também. Então, é um dos meus favoritos. Eu comecei com o Balance, mas eu estou numa fase que eu não estou conseguindo usar muito o Balance e a gente tem que dar tempo ao tempo para o nosso organismo, né? Então, hoje, o meu queridinho é o Adaptive. Meu sonho de consumo é Serenity no difusor à noite, é manjerona com lavanda à noite, mas por hora é impossível ainda uma noite tranquila de sono. Mas a maternidade vai evoluindo, as crianças vão crescendo, e aí eu sei que daqui um tempinho eu vou poder usar no difusor o tão esperado manjerona e lavanda, porque daí eu vou poder capotar. Então, esse daí é o meu sonho de consumo hoje. E de vocês? Qual é a combinação que vocês mais preferem, assim, no difusor, tanto para as crianças quanto para vocês? Vocês falaram de capote, a parte emocional, mas as demandas do dia são tão grandes que, assim, o que que vocês gostam de usar para determinadas coisas, igual para a questão respiratória, para quando as crianças estão agitadas porque está naquela fase da birra, ou está naquele momento que está pegando a nossa ansiedade, multiplicando por 1000. Então, o que que vocês gostam de estar usando no difusor? Pode, Michele, vamos começar com você, Michele. Então, aqui em casa, eu acabo assim, sempre usando é, o brief aqui em casa vai igual água, entendeu? É algo que assim, eu sempre coloco para os meninos, e aqui em casa, assim, para mim também, brief com lemon, justamente nessa época do ano, tá, né? Eu uso muito. E agora eu tô testando manjerona. Eu tô testando manjerona com os meninos. Assim como o Serenity também, que é assim, né? A gente vai pegando as promoções, entendeu? Vai testando aí com as crianças como é que vai ficando, sabe? E assim, eu tenho percebido que isso tem sido muito bom, inclusive para a Tereza, minha, né, a minha número 2, a Tereza, ela tem assim, ela tem a tendência, ela estava assim, todos os dias ela estava acordando no meio da noite indo lá pro meu quarto.
Aí eu sempre olho, assim, a hora que ela vai, aí eu sempre tô vendo que ela tá indo, assim, tipo, 1 hora da manhã, sabe? 2. E aí eu fui falei assim, gente, Aí, e ela tá ainda assim, eu acho inclusive que ela tá naquela fase do medo, sabe? E aí ela fica com medo e tal, de escuro. Aí ela vai lá pra minha cama. Aí de um tempo pra cá, eu tenho colocado uma gerona pra ela. E aí agora ela começou a ir, vai procura a minha cama já às 6 horas da manhã. E aí, nessa hora, eu já estou levantando, então não consegue nem esquentar muito a cama ali, não, sabe? E aí, aí eu tenho achado interessante isso, sabe? Mas, assim, eu ainda estou conhecendo mais esses olhos, o Mangerona, o Serenity, mas tenho gostado bastante dos resultados aqui em casa, viu? É, um óleo que eu gosto muito para essas questões de birra, de apego, né? Você até comentou da Tereza, né? Que levanta de noite. A minha filha também estava passando por esse momento. E, né, vendo relatos, pesquisando, eu me deparei com lemongrass. Eu gosto muito do cheiro do capim do limão, mas eu confesso que o cheiro do lemongrass, não sei, me dá. Não me agrada muito. Mas aí eu comecei, fiz um blend para ela com lemongrass, né? Que ele é um pouco cáustico para a pele, então eu fiz ele bem diluído. Comecei a usar ela, porque ele é o óleo de desapego, né, meninas? Me corrija se eu estiver errada, porque eu lembro que eu li sobre isso. Que ele auxilia nessa questão de desapego, de maior independência, principalmente relacionada ao materno. Aí eu comecei a usar nela e eu senti que deu muita diferença. Ela parou de ficar me procurando, porque, nossa, era a madrugada inteira. Além da bebê, ela ia atrás de mim na cama, então era assim, quando não era uma, era outra. Fiz um lemongrass, inclusive, eu fiz para meu bebê, antes de ter o Serenity, eu tinha feito um blend de lavanda e lemongrass também, para ela. Essa questão, né, porque bebê por si só já é apegado, né, mas para poder ir trabalhando essa questão dela. Então, para mim, foi excelente. E para as birras, é, Rolon eu gosto daquele do Kit Kids Stead, né? E para o difusor eu gosto muito do cítricos também, principalmente o de orange. Eu acho que o de orange dá aquela relaxada, sabe? Porque a gente sabe que a birra, ela é a resposta de alguma coisa embolada ali dentro da criança, alguma coisa que ela não conseguiu resolver sozinha, porque ela ainda não tem a maturidade. Então, o George, eu acho que consegue fazer um pouco dessa reorganização, acalmar a criança e ajudar a reorganizar. Então, esses dois, para mim, nesses casos extremos, foram ótimos, foram muito bons mesmo. Larissa, você falou uma coisa, a osteopata das crianças, com uma semana antes de eu voltar para o trabalho, ela indicou colocar no difusor o lemongrass, o wild orange, para trabalhar a questão da autonomia e do ter mais presença mesmo, de não ficar com medo, de não ficar sentindo falta. Então eu usei e achei que foi muito bom para os dois à noite. Então eu deixava à noite mas era assim, 2 gotinhas de lemongrass, 2 gotinhas de white orange, não precisa mais do que isso para criança. E, gente, deu super certo. Gostei bastante. Agora que você falou que eu lembrei. E eu também tenho dificuldade com o cheiro do lemongrass, exatamente por essa questão do desapego. Então, ele acaba me incomodando e eu acabo não usando nas crianças, quando deveria ser o contrário, né? Gente, eu acho que eu sou desapegada, então. A gente, porque eu acho o cheiro dele assim maravilhoso. Eu também acho, Michele, eu coloco às vezes ele sozinho no difusor, porque eu acho o aroma dele assim, delicioso. E aqui em casa, mas eu também não posso falar muito, não, porque aqui em casa, as minhas crianças nisso, elas são muito desapegadas. Elas foram daquelas que foram para a escola, e aí todo mundo começa assim: primeiro dia a criança chora muito, primeiro dia eles olharam para mim, tchau, mamãe. No segundo dia, nem tchau eu recebi. Então, as minhas crianças não são pegadas, não, viu, gente? E aí eu acho que isso também veio de mim, viu? Desse jeito. Meninas, e foi uma delícia o nosso papo de hoje com vocês.
quantos aprendizados, né? Quando a gente começa a trocar as informações, né? A gente percebe que o que acontece na casa de um acontece na casa do outro, e sempre a gente tem Verdade. algum que pode, né, ajudar uma a outra. E foi muito bom ter vocês aqui hoje. A gente agradece muito a vocês por terem aceito o nosso convite para participar desse papo cromático de hoje, que é um papo que a gente está, né, nesse mês, fazendo com muito carinho, de forma muito especial para todos. E ter vocês aqui com a gente foi um presente. A gente agradece muito vocês por ter vindo hoje. Eu E nós agradeço vamos vocês também pelo convite. Adorei, viu, gente, participar com vocês aqui hoje. Eu peguei o finalzinho, mas eu gostei. E Coisa eu que boa. agradeço né, pelo convite, né, por esse momento aqui, que é sempre muito bom trocar, assim, né, as informações, conhecimento e, assim, e também conversar também conversar com pessoas adultas também para variar um pouquinho, porque aqui em casa, né, a gente fica só conversando com as crianças o tempo todo, então, eu agradeço muito pela oportunidade, viu, meninas? Preparem-se, meninas, porque é o primeiro de muitos, tá? Já vou deixar avisado, que eu acho que as experiências, elas têm que ser compartilhadas, porque a gente vai trocando, vai conversando e vai vendo o que dá certo com um, o que não dá certo com o outro. Às vezes a gente não tem um insight a hora que alguém fala, e as crianças vão vivendo nesse mundo muito mais natural, muito mais instintivo, porque acaba que eles já começam a pedir também, eles já começam a perceber o quanto faz bem. Então, eu tenho só a agradecer vocês, e falar que, assim, continuem compartilhando as experiências de vocês, ajudando outras mães, porque é muito bom. Então, pessoal, esse foi o nosso papo aromático de hoje. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de curtir e também de compartilhar com os amigos, com as pessoas que vocês sabem que gostam desse conteúdo, para que eles possam também conhecer os papos aromáticos. E na próxima semana, a gente espera você aqui, na quarta-feira, às 19 horas, para o nosso papo aromático ao vivo, para a gente bater um papo, tirar dúvidas e poder conversar um pouco sobre os óleos essenciais. Até lá!